para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar assunto novo, a nossa primeira aula sobre perímetro e área de figuras planas. Primeira coisa que você deve se perguntar: o que é figuras planas? Ora, veja bem, nós já vimos isso estudando os polígonos. Figura plana é figura que só tem duas dimensões. Por exemplo, uma folha, tinha um caderno, é uma figura plana. Agora, se eu pego uma caixa, um cubo, já não é uma figura plana. E nós vamos estudar o perímetro e a área. Diferenciarmos o que é o perímetro e o que é a área. Primeira coisa, o que é uma figura plana, que só tem duas dimensões: comprimento, largura ou base e altura. Se eu pegar um cubo, uma bola, uma caixa, nada disso é plano. Ou seja, é um polígono, que a gente já viu que os polígonos são figuras planas. E já estudamos polígono. Então, vamos ver aqui a diferença entre perímetro e área. Vamos tentar diferenciar. Eu queria que vocês olhassem a minha figurinha aí, esse polígono aqui. Nós temos, além das figuras poligonais, também o círculo, a circunferência. Observe aqui, eu queria que você visse esse contorno. O contorno está preto, bem destacado. Exatamente. O contorno, ele vem bem destacado para mostrar o que eu quero. O contorno, o que está ao redor, por exemplo, quando o agricultor vai cercar um terreno com arame, ele está fazendo perímetro ou área? Perímetro. Porque o contorno é chamado de perímetro. Então, tá aqui, ó. Isso daqui é um perímetro. Agora, quando o agricultor planta, quando ele planta, ele usa essa superfície de dentro, como se fosse essa vermelha. Então, é a área. Ou seja, a área é a superfície de dentro, todinha, e perímetro é o contorno. Vamos aqui pegar um exemplo prático, desculpa. Quando eu vou colocar cerâmica em um cômodo, área, que é a superfície toda, exatamente. Agora, quando eu vou colocar o rodapé, de rodapé é só o contorno, então é perímetro. Imagine que teu rosto, tua face, é uma figura plana. Quando tu passa maquiagem, é na área ou no perímetro? Se eu estiver passando base, é no rosto todo, então é área. Mas se tu estiver passando um delineador no lábio, só fazendo o contorno, perímetro. Então, nas figuras nós temos o contorno, que é o perímetro, e a superfície interna, que é a área. Entenderam o que é área e o que é perímetro? Hoje, além de identificar área e perímetro, nós vamos aprender como calcular o perímetro de uma figura plana. Perímetro, a soma das medidas de todos os lados de uma figura, ou seja, é a soma dos segmentos de retas que formam a figura chamados de lados, ou seja, é o contorno. Então, vamos pensar, Rosângela, por que eu somo? Ora, se eu quero cercar um terreno, é só eu medir a distância, o comprimento. Então, é só somar. Se eu quero passar uma fita em um presente, vou fazer aqui o contorno, então é só somar. Então, o que é perímetro? Representado pela letra P, é a soma de todos os lados. Mas eu queria exemplo. Pois vamos aos nossos exemplos. Olha só, nosso primeiro exemplo. Gente, que figura é essa? Rosângela, claro, elementar, quem é que não sabe disso? Isso é um quadrado? Sim, o quadrado tem quantos lados iguais? 4. Então, se esse lado é 4, os demais também é 4. Então, quem é o nosso perímetro? Igual a 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16. Somei todos os lados. Rosângela, mas se é todos iguais, eu não podia dizer
que era 4, 4 vezes, pode. Você pode dizer perímetro 4 vezes 4, que continua sendo igual a 16. Certo, eu entendi. Quer dizer que perímetro é só somar. E se tiver 15 lados, soma os 15. Se tiver 20, soma os 20. Aqui nós temos as principais figuras que a gente trabalha perímetro e área. Retângulo, quadrado, triângulo, losango, pentágono, hexágono e o trapézio. E aqui parte 1, porque é a nossa aula 1. Vamos a mais um exemplo. Que figura é essa, gente? A Rosângela. Aí é um retângulo. Exatamente. Se é um retângulo, tem quantos lados iguais? Pensando aqui. Já sei, 2. Aqui é 4, aqui também é 4, aqui é 6, aqui também é 6. É isso? Exatamente, maravilha. Perímetro igual a 4 mais 4 mais 6 mais 6. Rosângela, eu também sei que ela é um quadrilátero, que eu vi nos polígonos. Exatamente, então é só somar. 4 mais 4, 8. 8 mais 6, 14 mais 6, 20. Então isso é igual a 20. E no caso, 20 centímetros. Outra coisa que eu gostaria de dizer, nesse caso eu poderia ter dito assim, 2 vezes 4, porque é o 2 4 vezes. Não, porque é o 4 2 vezes. E 2 vezes 6, porque é o 6 2 vezes. Que ia dar 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12, 12 mais 8, 20. Maravilha. Mais um exemplo. Gente, que figura é essa daí? Tô pensando. 1, 2, 3, 4, 5. Rosângela, eu acho que é um hexágono. Não acho, tenho certeza. Claro que é um hexágono. Olha, aqui é 4, aqui também é quanto? 4. E aqui é 5, aqui também é quanto? 5. Aqui é 1 também é quanto? 1. Então é só fazer P igual a 4 mais 4 mais 5 mais 5 mais 1 mais 1. Vocês já tenho que colocar nessa ordem aí? Não, gente, pelo amor de Deus, encarecidamente. Se você colocar 5 mais 5 mais 4 mais 4 mais 1 mais 1, tanto faz. A ordem aqui, se você quiser colocar 4 mais 1 mais 5 mais 4 mais 1 mais 5, a ordem é você quem decide. Agora é só somar. 1 mais 1, vou somar até voltando para você ver. 1 mais 1, 2. 10 mais 2, 12. Mais 4, 16. Mais 4 igual a 20. Rosângela, você poderia fazer pelo menos mais um exemplo? Pois não, na hora. Esse daqui tem um texto. Calcula o perímetro do pentágono regular. Calma, Rosângela, eu lembro. Regular é quando tem todos os lados iguais. E o lado desse pentágono é 5. Outra coisa, mesmo que não tivesse o desenho, eu sei que penta tem 5 lados. Então, meus caros, eu posso fazer o perímetro somando o 5. 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Igual a 25. Ou então, Rosângela, eu podia fazer assim. P igual a 5 vezes 5. P igual a 25. Pode sim. Não tem nenhum problema. Você podia voltar na anterior para me fazer uma pergunta? Posso sim, pois não. Voltando aqui à anterior. Pronto. O que eu gostaria de saber se eu poderia fazer assim. 2 vezes 4, que dá 8. 2 vezes 5, que dá 10. 8 mais 10, 18. E 2 vezes 1, que dá 2. 18 mais 2, 20. Eu posso fazer assim? Claro que você pode. Como você também no pentágono regular, podia ter feito 5 vezes 5, que ia dar a mesma coisa. Vamos a mais um exemplo. Calcula o perímetro do hexágono regular de lado 5. Gente, agora essa daí não tem a imagem. Não tem nada não, Rosângela. Eu sei que o hexágono tem 6 lados. Então eu posso fazer P igual a 6 vezes 5. Ou então P igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual a 6 vezes 5, 30. Então, perímetro igual a 30 centímetros. Chegamos ao final da nossa aula sobre perímetro. E eu gostaria de revisar com você. Vamos à nossa revisão. E eu vou revisar sobre perímetro, já que hoje nós enfocamos, nós demos principal enfoque
exatamente nesse assunto. Eu direi para vocês o seguinte: se você quer calcular o perímetro para valer, tenha calma nessa hora, ensinarei com prazer. Com rimas e poesias você vai compreender. O perímetro de um polígono é fácil de calcular. Juntando todos os lados, tu consegues decifrar. Se você assim fizer, é só adicionar. O perímetro é assim, o contorno é só juntar. Não importa quantos lados nele vamos encontrar, coloque todos unidos e depois é só somar. Se você assim fizer, sempre irá acertar e o seu conhecimento pode socializar. Agradeça aos matemáticos que sempre vão pesquisar. É isso aí, gente. Chegamos ao final da nossa aula. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir.